Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Queridos padres, diácono, queridos irmãos e irmãs, esta verdade que nós ouvimos no Salmo de hoje poderia ser o título da liturgia desta quinta-feira. Nós vimos na primeira leitura que foram escolhidos para reconstruir a cidade. E quem foi escolhido para reconstruir a cidade? Aqueles que ouviram o Senhor, aqueles que seguiram o Senhor. E quem seguiu o Senhor? Quem ouviu a voz do Senhor e quem obedeceu ao Senhor? Esdras e Neemias. Reconstruíram a cidade e foi confiado a eles a reconstrução também do templo. E reconstruir significa colocar no lugar aquilo que já não está mais. Reconstruir significa fazer de novo aquilo que se perdeu. E quantos de nós também, que somos templos do Senhor, precisamos ser reconstruídos? Quantos de nós deixamos que o nosso coração, que a nossa vida fosse destruída pelo pecado, fosse destruída pelas dificuldades, pelos sofrimentos, e que também precisamos ser reconstruídos? Por isso que, se permanecermos perto do Senhor, nós temos a garantia de termos o nosso coração reconstruído. Porque os ensinos do Senhor são sempre retos, e aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que tem um caminho que leva à salvação, sempre reconstrói a nossa vida. Por isso, permanecer perto do Senhor é reconstruir a vida.
Às vezes a gente pensa que reconstruir a nossa vida, a gente tem que fazer segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Mas não é. É nas mãos do Senhor. E às vezes é nas pequenas coisas. A gente pensa que nas pequenas coisas, não, isso aqui é coisa pouca, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu não preciso pedir o auxílio de Deus. E é justamente aí que a gente é destruído por dentro. Uma casa é derrubada por um pequeno ponto de vazamento de água. A água derruba tudo, não é? Você tem um pequenino ponto de vazamento de água, pronto. Se a gente não cuidar, aquele pequenino ponto de vazamento derruba a casa. E às vezes a gente acha, não, isso aqui é pequenininho, eu não preciso cuidar, né? Ou posso deixar isso aqui, ou isso aqui eu sei cuidar sozinho. E é justamente aí que nós somos destruídos. Mas como é que reconstrói um coração que se destrói? Ou que é destruído por alguma situação? Permanecendo perto do Senhor. Entendendo que a mão do Senhor está sobre nós. Nós vimos no final da primeira leitura de ontem, não é? A bondosa mão do Senhor está conosco. A bondosa mão do Senhor nos reconstrói. É preciso permanecer perto do Senhor. E os ensinos do Senhor são retos. E sendo retos, eles nos corrigem, nos coloca no lugar, cura nossas feridas. Mas uma coisa que os ensinos do Senhor não faz é nos machucar. Olha que bonito a leitura. Olha, eles choravam. Choravam por quê? Porque estavam sendo corrigidos. Estavam no caminho errado e a palavra de Deus lida a eles, a lei, estava os corrigindo. Então eles choravam. E qual foi a palavra dita? Hoje não é dia de tristeza, mas sim de alegria. Porque a palavra de Deus nos corrige. Nós que temos o costume de estudar a palavra de Deus todos os dias, tem hora que a palavra de Deus é dura conosco, nos corrige, nos coloca no lugar, mas traz alegria ao nosso coração, porque não nos machuca, não nos fere. A palavra de Deus nos coloca no lugar, mas ao mesmo tempo nos cura e nos coloca de novo nos braços de Deus, aonde nós somos amados. Agora, e nós, Padre? Nós nos encaixamos ainda mais no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus chama outros 72 discípulos e os envia nos lugares aonde ele deveria estar. Lembra do chamado de São Francisco? Reconstrói a minha igreja. O nosso chamado não é diferente. Onde Jesus deveria estar? Na sua casa, na sua família, aonde você trabalha, onde você habita. Mas quem está lá? É você. E você é escolhido um discípulo de Jesus para estar aonde Jesus deveria estar. Para quê? Para reconstruir corações. É você que tem poder de reconstruir corações? É você que tem poder de reconstruir as pessoas? Claro que não. O poder é sempre de Deus, é sempre Jesus que reconstrói. Mas Jesus usa das nossas mãos, da nossa voz, dos nossos pensamentos, para reconstruir os lugares. Você é chamado a reconstruir a sua casa. Você é chamado a reconstruir a sua família. Você é chamado a reconstruir o seu coração, porque Jesus usa de você. Tem uma música muito antiga na igreja que diz: fala, Senhor, da nossa voz em nossa vida. Porque o Senhor usa de nós para reconstruir os lugares que Ele deveria ir. Ele nos chama. Mas o Evangelho também diz: pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie mais operários. Porque está faltando gente? Não, está faltando disposição. Gente tem, pessoas tem, mas está faltando disposição. É por isso que Jesus diz a eles: olha, não leveis nada, não leveis túnica, nem sandália, nem nada. Porque o que precisa? Do seu coração disponível a servir o Senhor no lugar onde você vive. Que possamos olhar essa palavra no dia de hoje e essa liturgia
e reafirmar o nosso compromisso de sermos reconstrutores da graça de Deus, de levar a graça de Deus, de ser reconstrutores do reino de Deus, não porque nós somos Deus, não, mas porque entendemos que Deus usa das nossas mãos, do nosso pensamento e da nossa voz para chegar nos lugares aonde Ele deveria estar. E no mais, vivamos uma vida reta, sempre reta, porque os ensinos que são retos não machucam, não destroem, mas trazem alegria ao coração. Convido você a colocar a mão no teu coração, fechar os seus olhos e rezar com o Senhor nesta manhã. Se colocando na presença de Deus. Nós queremos aqui, Senhor, nos colocar em Tuas mãos. Certamente, em algum momento da nossa vida, nós também escolhemos errado, ou assumimos um pecado que destruiu nosso coração, que destruiu a nossa alegria, que tirou a nossa paz. Mas aqui, Senhor, nós queremos nos colocar de novo em Tuas mãos, porque sabemos que os Seus ensinos são sempre retos, ensinos que nos corrigem, e não nos corrigem a fim de nos machucar, ao contrário, nos corrigem a fim de nos reconstruir. Reconstrói, Senhor, em nosso coração a alegria. Reconstrói, Senhor, em nosso coração a pureza. Reconstrói, Senhor, em nosso coração a paz. Dai-nos, Senhor, a firmeza e a coragem de se colocar à disposição do Senhor, para sermos sinal da Tua presença nos lugares aonde o Senhor nos envia, seja em que lugar for, seja dentro de nossas casas, num trabalho pastoral, num trabalho missionário, onde quer, Senhor, que o Senhor nos envie, que sejamos sinal da Tua presença. Não nos deixa, Senhor, sozinhos, nos protege com Sua mão, nos guia com Sua mão, Senhor, e nos envia, nos dá a coragem, Senhor, de nos colocar à disposição do Senhor. Que não nos coloquemos à disposição de nós mesmos, ou só das nossas vontades, não. Mas que aqui, Senhor, a gente se coloque à disposição das Suas mãos. E nos forma, Senhor. Nos forma como mensageiros e missionários. Nos forma, Senhor, segundo a Sua vontade, para ajudarmos o Senhor na reconstrução, ajudarmos o Senhor, sermos Seus discípulos no caminho da salvação. Mas não nos deixa só, Senhor, porque sozinhos pode ser que a gente estrague tudo, mas com o Senhor certamente tudo vai dar certo. Ainda te pedimos, Senhor, se nos faltar alegria, se nos faltar paz, nos envolve com Sua misericórdia. A misericórdia que Santa Faustina nos ensinou a ser mergulhados nela. Nos envolve com Sua misericórdia, Senhor, e não nos deixe esmorecer. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.